Vamos iniciar com a projeção dos vídeos institucionais da ASF, CMVM e Banco de Portugal. No mundo composto de mudança, a identidade visual das instituições deve saber acompanhar a evolução dos tempos. Há 40 anos, o Instituto de Seguros de Portugal nascia com a missão de coordenação, regulação e fiscalização do funcionamento do setor seguros, resseguros e atividades complementares. A sua identidade gráfica afirmava na altura a modernidade que se pretendia para todo o setor segurador. Novos caminhos se abriram, confirmando a importância da instituição. Uma nova identidade inspirada em registros seculares que afirmava os valores intemporais do seu propósito. Novo milénio, novas exigências e com elas uma modernização nas cores e nas formas mais depuradas. Mais tarde, novas atribuições e competências mudaram a designação para Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 2022 marca uma nova etapa. Celebram-se os 40 anos de existência. Com a ambição de continuar a crescer e evoluir, é criada uma nova identidade. Uma identidade que reforça a sua confiança e demonstra estar preparada para os desafios do futuro. Uma identidade que respeita os princípios do rigor, da independência e da sobriedade. E que se renova, ficando mais atual na sua imagem, mais eficaz na comunicação e mais próxima das pessoas. Renovar a identidade da ASF é reafirmar o seu próprio ADN. Vivemos um ano de 2022 em que a incerteza geopolítica e económica foram as notas dominantes e condicionaram quer o comportamento dos agentes económicos, quer a atuação de várias instituições nacionais e também internacionais. Apesar da incerteza continuar a ser o pano de fundo para 2023, a CMVM encara este ano como um novo ciclo, mas mantendo-se fiel à sua missão, focada na proteção do investidor, na estabilidade e integridade dos mercados financeiros e, naturalmente, naquilo que é um muito necessário desenvolvimento do mercado de capitais. Este novo ciclo continuará a ser suportado nos 5 pilares fundamentais que compõem o plano estratégico delineado até 2024. Continuaremos a promover a capacitação dos investidores não profissionais, com o lançamento de um portal dedicado ao investidor e uma reflexão sobre o papel da CMVM na literacia financeira. Iremos envolver a academia e outras partes interessadas para promover a análise das vantagens do investimento de longo prazo no mercado de capitais e o fomento de melhores práticas. Com o foco em potenciais novos emitentes, iremos lançar uma sandbox para reduzir as percepções sobre os entraves no acesso ao mercado. Vamos simplificar a regulação e reforçar uma supervisão preventiva e proporcional. Para isso, iremos ter um balcão único eletrónico, com o qual ambicionamos uma maior agilidade na relação com os nossos supervisionados. Iremos também facilitar o acesso à legislação relevante sobre o mercado de capitais, através do desenvolvimento de manuais específicos para esse efeito. Continuaremos a dar prioridade à sustentabilidade e à digitalização dos serviços financeiros. Pretendemos integrar a inteligência artificial na supervisão e desenvolver um guia de sustentabilidade para intermediários financeiros, emitentes e também para a área da gestão de ativos. A CMVM reconhece também a enorme importância da capacitação e motivação dos seus colaboradores e, por isso, apostaremos no reforço contínuo de competências e no desenvolvimento profissional, complementando com a automação de processos. Estes são apenas alguns dos 23 objetivos que nos propomos a alcançar ao longo deste ano. Para conhecer em detalhe, consulte o nosso site em www.cmvm.pt. O Banco de Portugal é o Banco Central da República Portuguesa. Faz parte do Eurosistema
e do Mecanismo Único de Supervisão. Tem duas missões essenciais: a manutenção da estabilidade dos preços e a salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro. Banco de Portugal. Um universo construído com rigor e para gerar confiança. Com passado, mas moderno. E que trabalha no presente para garantir um bom futuro. Para si e para Portugal. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Queria saudar todos os que estão aqui presentes nesta sala, neste primeiro encontro das autoridades reguladoras independentes e dirigir também um cumprimento muito especial aos ilustres membros deste painel, Dr. Luís Lachinha de Sousa, Presidente da CMVM, a Dra. Margarida Correia de Aguiar, Presidente da ASF, e o Dr. Rui Pinto, Administrador da Supervisão do Banco de Portugal. É uma alegria muito grande estar aqui a celebrar a primeira década da Lei Quadro das Autoridades Reguladoras, mas esta celebração, esta efeméride, tem contornos especiais quando nós pensamos no sistema financeiro. E a minha primeira pergunta é precisamente a de procurar reconstituir as especificidades do sistema financeiro. Há pouco o professor Paz Ferreira falava nas dúvidas sobre uma lei quadro que cobrisse todas as autoridades reguladoras e, portanto, a minha primeira pergunta aqui para o Luís Lachinha de Sousa é: que especificidades é que nós encontramos no sistema financeiro que fazem desta área que combina banca, seguros, mercado de valores mobiliários um canto especial do setor económico? Muito bem. Muito bom dia. Enfim, penso que está a funcionar. Antes de mais, um agradecimento em especial à Sra. Presidente da Autoridade da Mobilidade dos Transportes pelo convite. É, de facto, um enorme prazer estar aqui. Naturalmente, saúdo também os meus colegas de painel e o Dr. Paulo Câmara. Enfim, e antes da resposta, ou de tentar uma resposta, acho que o facto de estarmos aqui juntos neste painel do CNSF é também uma demonstração daquilo que tem sido um caminho que tem vindo a ser percorrido na arquitetura da regulação e do setor financeiro. E eu recordo que há alguns anos atrás uma frase que teve algum eco mediático na sequência de uma situação muito complexa que se viveu, foi aquela que dizia que os supervisores falavam, mas não falavam entre si. E, de facto, os supervisores têm vindo cada vez mais a falar entre si e a falar a vários níveis, e esse é um elemento essencial também deste processo que está sempre em construção. Enfim, relativamente à questão que o Paulo colocou, e naturalmente, enfim, nestas matérias é sempre bom que nós preparemos as improvisações e, portanto, há sempre alguma articulação prévia até para procurar trazer mais conteúdo aqui para este espaço. É de facto aqui uma questão que em que a resposta requer aqui que tenhamos presente algumas características. Enfim, procurarei aqui referir aquilo que são algumas particularidades do mercado de capitais. Naturalmente nós não podemos aqui abordar tudo aquilo que são essas especificidades, mas há aqui alguns aspectos que eu gostava de realçar, e prende-se desde logo com a importância que o mercado de capitais tem, e em particular na vida das pessoas, das empresas e do país. Enfim, apesar daquilo que é a dimensão percepcionada sobre o nosso mercado doméstico, quando olhamos para outras realidades, às vezes é a percepção de que pode parecer que é pequeno, mas de facto os números que depois lá encontramos, eles traduzem uma relevância que é muito maior do que aquilo que às vezes possa parecer. E nós estamos a falar de uma capitalização acionista que ultrapassa os 80 mil milhões de euros, uma capitalização obrigacionista, portanto, de instrumentos cotados, obrigações cotadas, que ultrapassa os 133 mil milhões de euros. Estamos a falar também de um volume de transações anual em mercado que ultrapassa os 36 mil milhões de euros. E, portanto, isto significa que, às vezes, pequenas oscilações, quando se aplicam a estas bases, se traduzem em montantes de muitas dezenas, de muitas centenas ou de muitos milhares de milhões de euros, que têm, de facto, grande impacto na vida das pessoas, das empresas e do país.
Há também, enfim, naturalmente, um conjunto de outros aspectos que são diferenciadores do setor financeiro e do mercado de capitais em particular, enfim, desde, às vezes, períodos longos de gestação, de uma perspectiva de abordar ao mercado e que depois tem que ser exercida, às vezes em janelas muito curtas, o que requer capacidade de resposta. Também um elemento muito importante é a dimensão extraterritorial da atividade. Hoje uma grande parte destas transações vêm por intermediários estrangeiros, mesmo que às vezes na origem estejam investidores portuguees. Há circuitos que fazem com que elas cheguem aos ativos portugueses através de intermediários estrangeiros, que representam a vasta maioria. O próprio valor nocional que é detido por operadores estrangeiros também é bastante relevante. Estamos a falar também de operadores muito sofisticados, dos mais sofisticados. Os mercados financeiros têm esta característica de atraírem, enfim, por aquilo que é a expectativa de retorno, de compensação, atraem aquilo que são os operadores mais sofisticados e, portanto, é com esta especificidade que nós também temos que lidar. Esses operadores, muitas vezes, eles também estão distribuídos por vários países e, portanto, a regulação tem que, independentemente dela ter uma preocupação doméstica, ela tem que ter essa capacidade de olhar para as várias componentes por onde se distribuem. A escala, esta integração é de facto um elemento essencial para a redução do custo de financiamento da atividade, daqueles que procuram financiamento em mercado e também para aumentar um outro elemento muito importante que é a liquidez. Enfim, tudo isto que eu referi e não esgotei, de facto reforça aquilo que é a complexidade e a especificidade dos mercados. E queria aqui só deixar ainda uma nota, enfim, estou a tentar ser acelerado, por isso é que nós temos pouco tempo e às vezes tentamos tentar cobrir os vários aspectos, mas há aqui um aspecto que não posso deixar de referir, que tem que ver com aquilo também que são as interligações que existem, não só dentro do próprio setor financeiro, entre as várias componentes do setor financeiro, estamos a falar do setor bancário, dos mercados, da área dos seguros e de fundos de pensões, mas depois também as interações que existem entre o setor financeiro e as outras áreas da economia, porque de facto as economias não funcionam como ilhas e, portanto, ter a noção de como é que estas interações se concretizam e as consequências destas interligações cria aqui de facto um elemento de complexidade que faz com que também a própria arquitetura de supervisão e de regulação tenha que se adaptar a isto e digamos, e este é um desafio que não se coloca apenas a nível nacional, mas que se coloca a nível europeu e que tem feito com que os supervisores e os reguladores estejam cada vez mais integrados também nesta arquitetura de supervisão e de regulação europeia. E, portanto, isto cria aqui, de facto, oportunidades, mas também cria riscos e que, de facto, enfim, procurei aqui ilustrar algumas das dimensões destas particularidades da atividade financeira. Muito bem, muito obrigado. Eu dirijo a mesma questão à Margarida Correia de Aguiar, no fundo procurando identificar outras especificidades, designadamente em termos institucionais, que marcam a diferença do sistema financeiro, da sua supervisão interligada, internacional, no prisma, nomeadamente, dos fundos de pensões e dos seguros. Já está. Então, muito bom dia a todos. Eu gostava de começar por agradecer o convite da Sra. Presidente da Autoridade da Mobilidade dos Transportes para estar hoje aqui. É com imenso gosto que aqui estou e também, no fundo, agradecer, enfim, o empenho que colocou na organização deste encontro e a dedicação para que tudo corresse bem, como, aliás, está a acontecer. E cumprimento também todos os presentes. Eu gostava, talvez, de começar por... E claro, cumprimento os meus colegas de painel. Gostava, talvez, de começar por referir que o sistema financeiro é um sistema que é absolutamente essencial à economia, ao funcionamento da economia e ao progresso
da sociedade. E, portanto, trata-se de um bem de interesse público e que tem ancorado o seu funcionamento na confiança. Aliás, ouvimos falar da confiança, praticamente todos os oradores anteriores colocaram o tema da confiança quando se fala de regulação. E aqui, por maioria de razão, o sistema financeiro é um sistema que, para funcionar bem, move-se na confiança. O sistema financeiro tem características muito especiais. Eu depois falaria um pouco dos seguros e dos fundos de pensões, mas gostava de destacar duas características. Introduzir aqui um conceito de expansão. Isto é um setor, digamos que o sistema financeiro está em permanente expansão. O que é estar em permanente expansão e que, portanto, lhe introduz uma dinâmica e novos riscos que precisam de ser permanentemente acautelados. Temos a emergência de novos riscos no sistema financeiro provenientes de um ambiente de mudança permanente que advém especialmente da inovação tecnológica. A inovação tecnológica introduz inovação no modus operandi dos operadores e dos mercados e introduz também alterações no próprio modelo de negócio. E introduz também muita inovação no que diz respeito ao produto. Portanto, este ambiente de mudança, digamos, também ancorado ou incentivado pela inovação tecnológica, faz emergir novos riscos no sistema financeiro. E depois temos riscos mais transversais, como, por exemplo, os riscos das alterações climáticas e mesmo a digitalização, o processo de transformação digital muito presente no sistema financeiro. Daí emergem também novos riscos, como, por exemplo, o ciberrisco, só para dar aqui alguns exemplos. É evidente que este ambiente se traduz numa maior complexidade do funcionamento e da operação do sistema financeiro e, por outro lado, suscita novas competências, novas responsabilidades, não apenas do lado dos operadores, mas que têm que ter, digamos, um respaldo do lado da supervisão financeira. Uma outra característica é uma característica ligada ao conceito de integração. Quando falamos do sistema financeiro, nós estamos a falar de 3 subsistemas: o sistema bancário, o sistema de seguros e fundos de pensões e o sistema mercado de capitais, digamos assim. Digamos que este sistema financeiro, com estes 3 subsetores que estão interligados, há, portanto, aqui, digamos, se quisermos falar aqui de um risco, que é um risco muito relevante, que temos que ter sempre presente na gestão do sistema financeiro e na supervisão do sistema financeiro, que é o risco sistémico, o risco de contágio entre subsetores entre subsetores e dentro do sistema financeiro. O que é que isto significa? Que, havendo esta integração do sistema financeiro, obviamente que terá que haver uma preocupação de uma supervisão, também ela integrada, capaz, suscetível de assegurar o normal funcionamento deste sistema financeiro, que é complexo, que tem vários subsetores e que é composto, como todos nós sabemos, pelos mercados em si, pelos operadores e, por sua vez, pelos órgãos de regulação. Esta característica de integração implica que as autoridades de supervisão se tenham que articular e que tenham que se coordenar e tenham de cooperar. Isso faz ao nível nacional. O Luís Lajinha já referiu o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que, aliás, provou ser um excelente e imprescindível espaço de articulação quando da crise provocada pela pandemia Covid-19. Gostava aqui de assinalar o enorme trabalho que foi feito ao nível do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros para conseguirmos, na verdade, antecipar riscos e problemas e ter uma atuação concertada. E depois temos o nível europeu, que é muito importante. E aí temos várias instâncias europeias que compõem a arquitetura da supervisão financeira
Eu gostava de dar aqui uma nota que cada vez esta articulação a nível europeu é mais abrangente, é mais profunda, exige uma maior participação das várias autoridades nacionais e é muito importante dar aqui conta que Portugal, em particular, e a ASF, aqui em particular, devem ter a capacidade de poder participar ativamente nestas instâncias europeias, porque é aí que se defende o interesse nacional, é aí que nós podemos negociar, influenciar a decisão, para além de serem espaços de aprendizagem mútua. Portanto, esta ideia de integração conduz à necessidade, ao nível da supervisão, de toda uma integração de políticas, de regulamentação, de legislação, que se espera também, e aí a regulação, as autoridades de supervisão têm um papel muito importante, o que se espera é que essa regulamentação, essa legislação, quer de nível europeu, quer depois ao nível nacional, tenham efetivamente uma aplicação coerente, ou seja, existir aqui uma aplicação coerente das regras europeias em todos os Estados-membros. Relativamente ao subsetor seguros e fundos de pensões, penso que todos sabem qual é a importância que os seguros têm na economia e na vida das famílias, não é? Aliás, temos vindo a assistir em Portugal, e é sinal exatamente dessa importância, de uma crescente procura de seguros. Portanto, as pessoas e os agentes económicos percebem que se precisam de prevenir financeiramente contra a eventualidade desses riscos se materializarem. Para além de uma função, também ela muito importante, que é a da captação de poupança, que encontramos como função importantíssima, quer nos seguros, quer também nos fundos de pensões, com uma vocação mais particular, que é a chamada poupança de longo prazo para a reforma. Muito bem, muito obrigado. Volto-me agora para o Rui Pinto e, no fundo, pedindo o seu testemunho do lado da área bancária. Na banca há uma evolução muito grande, a União Bancária Europeia, no fundo há especificidades muito marcantes do lado da banca, que também confirmam esta especificidade do sistema financeiro de supervisão que sobre o mesmo incide. É assim ou não? É verdade, é verdade. Eu gostaria de iniciar com um cumprimento muito especial à Sra. Presidente da AMT e louvar o que é esta iniciativa de enorme mérito e ambição de juntar todos os reguladores num único evento. E cumprimento, obviamente, os meus colegas de painel e todos os presentes. Eu gostaria de referir o que são duas perspectivas que são complementares em matéria de supervisão. Ou seja, nós temos uma perspectiva de detecção do incumprimento dos supervisionados, uma perspectiva de emissão de medidas de supervisão, medidas corretivas que levem à correção desse incumprimento, eventual ação sancionatória, eventual ação criminal, em situações mais extremas. Mas esta é uma perspectiva que se baseia sobretudo no que é uma correção de um dano já verificado. E depois há uma perspectiva que é complementar e que é extremamente importante, que passa exatamente pela prevenção e pela antecipação de riscos, pela antecipação de situações que podem criar, materializadas, podem criar problemas sérios no sistema financeiro, e esses riscos, muitas vezes, iniciam-se num setor que não é necessariamente o setor que cada um de nós supervisiona. Ou seja, eu posso ter um risco que se inicia nos mercados de capitais, mas que, crescendo, pode vir a ter uma dimensão tal e pode ter uma materialização que depois se repercute no setor segurador, no setor bancário e vice-versa. E, portanto, esta ideia de cooperação é extremamente relevante. Tem que haver troca de informação, tem que haver partilha de experiências, ações conjuntas entre os supervisores. Como referiu o Luís, aquela perspectiva dos supervisores
atuam e falam, mas não falam entre si, não é minimamente admissível. E nós já falámos aqui no que é a própria arquitetura de supervisão em Portugal, o que é o modelo institucional do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, mas eu queria fazer também referência ao que é uma evolução dos últimos tempos, dos últimos anos, que é uma cooperação quase a nível operacional entre as equipas. Ou seja, há todo um trabalho relevante que é efetuado ao nível do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, mas nós verificamos que há toda também uma informalidade que é essencial a uma troca de experiências, a uma troca de informação entre as próprias equipas de supervisão. E isto traz um valor acrescentado muito significativo à supervisão. Relativamente ao que é esta realidade, a nossa realidade nacional e depois a transposição para a realidade mais internacional, a supervisão hoje em dia está completamente integrada no que é toda uma arquitetura e toda uma realidade institucional ao nível europeu. Ou seja, temos toda uma integração de cada uma das autoridades que estão aqui representadas numa perspectiva vertical, ao nível, por exemplo, da sua participação em cada uma das autoridades europeias de regulação, mas depois também temos todo um edifício institucional que permite que haja uma transversalidade com a criação de joint committees, com a criação, por exemplo, do Conselho Europeu de Risco Sistémico, que senta à mesma mesa todas estas realidades, todas estas autoridades e todas estas autoridades competentes nacionais. E, portanto, toda esta partilha de informação realmente e de experiências e de riscos, obviamente que alimenta um processo de supervisão que se quer mais robusto. Relativamente à supervisão bancária, a supervisão bancária atualmente está completamente integrada no que é o mecanismo único de supervisão. Ou seja, o SSM é composto pelas diversas autoridades nacionais que se fazem a supervisão dos respectivos sistemas bancários nos diversos países da zona euro e cada autoridade nacional tem a sua cota-parte e a sua responsabilidade no que é a supervisão de todas as instituições bancárias europeias. Uma supervisão direta, caso estejamos a falar de entidades significativas, das 111 instituições significativas, os bancos maiores no nosso sistema, mas também uma supervisão indireta relativamente às entidades menos significativas. Aí há uma atuação mais direta das autoridades nacionais competentes, mas também uma responsabilização indireta ao nível do próprio SSM. E, portanto, esta integração europeia é uma realidade que é muito visível e traz um grande valor acrescentado à qualidade da supervisão que é feita. Muito obrigado. Falámos há pouco, ouvimos falar sobre confiança nas autoridades reguladoras e um dos ingredientes, um dos atributos fundamentais da confiança, Margarida, é a independência dos reguladores e portanto, eu gostava de lhe perguntar qual é que é o conteúdo, qual é que é o sentido, que concretizações tem esta independência dos reguladores no sistema financeiro. Já está, peço desculpa. Muito obrigada. Bom, já falámos aqui, já ouvimos também os nossos oradores anteriores falarem muito de independência. De facto, a independência tem uma enorme relevância para apoiar mercados que sejam justos, que sejam eficazes e que sejam transparentes. Isto é um atributo da independência dos reguladores, assim como é a independência que pode e deve, e sem ela suspeito que isso não é possível, e é também com a independência que é possível fomentar a confiança nos mercados e, no fundo, proteger os direitos e os interesses dos consumidores e dos investidores.
A independência é algo que se traduz, no fundo, na forma como as autoridades desenvolvem no dia-a-dia as suas atividades, tomam as suas decisões e envolvem os stakeholders e partes interessadas nas decisões. Mas a independência é também um conceito. Nós podemos ter o conceito de independência estabelecido na legislação, há uma espécie de uma independência conceptual, mas depois temos que ver como é que a independência, na verdade, se materializa. Eu gostava de falar da independência financeira, sem, no entanto, chamar a atenção que temos também a independência operacional, que, aliás, o professor Pedro Gonçalves falou nela, mas com outros termos. Eu não sou jurista e, portanto, abreviei, enfim, a apresentação que fez sobre a questão da atuação em posição e a ação no conceito operacional, que tem que ver, na verdade, com um funcionamento dos supervisores financeiros ou das autoridades sem interferência e influência política e sem interferência e influência da indústria e dispondo os supervisores dos instrumentos regulatórios que necessitam para exercer a regulação, seja de forma preventiva, corretiva e também no domínio da ação sancionatória. E depois temos também a independência pessoal, que não é coisa pouca, e que, enfim, e que se analisa, que pode ser analisado ao nível dos órgãos dirigentes e do pessoal, designadamente em matérias como composição dos órgãos, a sua nomeação, os cooling-offs, etc. Mas retendo-me agora no tema da independência financeira, eu diria que as autoridades de regulação ou supervisores financeiros, estamos aqui num painel de supervisores financeiros, para poderem exercer a sua atividade necessitam duas condições. Uma é disporem do nível de financiamento necessário para satisfazerem as suas necessidades e as suas prioridades e, simultaneamente, terem a capacidade de utilizar esse financiamento justamente para concretizar essas necessidades e prioridades. Isto é absolutamente essencial. Aliás, as autoridades, como todas as organizações que devem ser eficientes na forma como gerem os seus recursos e como trabalham, não podem deixar de planear. E planear não é planear a 10 anos. É que os assuntos não se resolvem em 24 horas. Nós precisamos de planear em função de previsões, de oportunidades, de conjunturas e planear especialmente em matéria de recursos humanos, recrutamento de recursos humanos e a sua retenção e também planear em matéria de investimentos em sistemas e tecnologias de informação e outras infraestruturas que são absolutamente essenciais para o funcionamento e o bom exercício da supervisão. Há pouco, na primeira questão, falava da inovação e na verdade, quer dizer, os reguladores têm que se apetrechar com novas ferramentas, com novos instrumentos, para poderem acompanhar, na verdade, aquilo que se está a passar do outro lado no mercado e não podem ficar parados e continuar a fazer a regulação ou a supervisão como faziam há 10 anos atrás. Em 10 anos, de facto, o panorama mudou muito. Mudaram muito os mercados e a forma como os supervisores agem e atuam e se posicionam também mudou. Daí a necessidade da independência financeira. E eu diria que sem independência financeira não há independência. O que é que eu quero dizer com isto? Que não basta proclamar a independência, é preciso que ela possa ser exercida. E para ser exercida, estas duas condições que eu falei têm que estar absolutamente garantidas. Para terminar, diria que a independência, assim como a responsabilização, assim como a transparência
e a integridade, digamos assim, são princípios que são absolutamente essenciais e que devemos precaver. E quando eu digo devemos precaver, é um desafio, todos, para que haja uma qualidade de governação que, de facto, assegura que os reguladores são capazes de fazer regulação de qualidade e, na verdade, são capazes de assegurar o bom funcionamento dos mercados onde atuam e defenderem os direitos e interesses dos consumidores. E, só para terminar, com aqui uma especificidade também, é que, no caso do setor financeiro, temos também a estabilidade financeira para garantir. Muito obrigado, Margarida. Rui, do ponto de vista bancário, é preciso esclarecer, o Banco de Portugal tem um estatuto regulatório ao abrigo da Lei Quadro, mas as autoridades bancárias são sempre muito sensíveis ao tema da independência. Ouvimos o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu. Qual é que é a sua visão, no fundo, sobre o relevo que tem e em que grau tem a independência do ponto de vista da supervisão bancária? Bem, eu diria que a independência é um princípio essencial. Não é um fim em si mesmo, mas é algo essencial para levar a cabo o objetivo que move as autoridades reguladoras, as autoridades de supervisão. Como refere Paulo e bem, o Banco de Portugal não está sujeito à Lei Quadro, mas obviamente subscreve inteiramente o que são os princípios de necessidade de salvaguarda da autonomia e independência na sua atuação enquanto Banco Central e enquanto supervisor financeiro. O Estatuto de Independência do Banco de Portugal decorre diretamente do direito europeu, enquanto Banco Central participante no Eurosistema e também enquanto supervisor prudencial integrado no mecanismo único de supervisão. Mas este é um conceito, o conceito de independência não é apenas quase um desígnio nacional, é algo que é um standard global. E é um standard que refiro, por exemplo, que os próprios princípios de Basileia para uma supervisão eficaz têm, entre um conjunto de temáticas e de conceitos, incluem, obviamente, a questão da necessidade de independência dos supervisores financeiros. Refiro também que, por exemplo, o conceito de independência das autoridades de supervisão e reguladoras é um conceito à luz do qual é avaliada a qualidade do sistema financeiro, por exemplo, por entidades como o FMI. O FMI faz avaliações regulares do sistema financeiro dos diversos países e um dos conceitos essenciais que, de certa forma, condiciona essa avaliação é exatamente o conceito de independência do supervisor como essencial para garantir a qualidade de todo o sistema financeiro de um determinado país. Portanto, é um standard que é um standard global e é um standard que nos toca a todos enquanto supervisores. Muito obrigado. Luís, a mesma questão, no fundo aqui, pensando nomeadamente na independência vis-à-vis as entidades supervisionadas, não é? O que é que há a dizer nessa dimensão? Enfim, eu acho que seguramente hoje arriscamos aqui, hoje e conjugando hoje com amanhã, uma overdose da palavra independência, mas felizmente nós ainda estamos na fase inicial, mas também significa que se calhar se fizer um daqueles apanhados das palavras mais ditas, a independência vai aparecer ali no centro, a bold e sobrepor-se a todas as outras, o que significa que se calhar é de facto algo que justifica olhar e perceber bem o que é que... Enfim, se temos um problema, se temos mais do que um problema, e se o devemos enfrentar. E eu acho aqui para responder, para abordar este tema, enfim, se calhar não trazendo aqui um elemento de novidade no conteúdo, mas procurando ir pela via da forma, acho que
fazer sentido ir além desta sala. E ir além desta sala não significa só ir além dos reguladores, é também olhar um bocadinho para o passado, para outras geografias, para os últimos 20, 30 anos. Enfim, isso é um campo de observação muito vasto, mas eu acho que se consegue, apesar de tudo, retirar um elemento consensual desse campo de observação muito vasto, e que é o reconhecimento de que um elemento fundamental para uma prosperidade sustentável é, de facto, assegurar a solidez das instituições. E quando nós ouvimos os comentadores e os analistas indicarem aquilo que temos visto por esse mundo fora nos últimos anos, nas últimas décadas, de facto, que tem levado a agravamento da situação económica, da situação das liberdades, de facto, é este enfraquecimento das instituições. E, portanto, se queremos dar solidez às instituições, seguramente um dos pilares essenciais dessa solidez é justamente a independência das instituições, seja na relação que têm com o poder político, seja na relação que têm com os supervisionados. E, portanto, essa independência é um elemento essencial, é imprescindível para executarem aquilo que é o seu mandato de uma forma que seja imune às pressões externas. Enfim, não é ouvirem, nós não podemos evitar que essas pressões externas existam, aquilo que temos é criar condições para que o supervisor e o regulador decida de acordo com a interpretação do seu mandato e de forma que não seja permeável a essas influências. Portanto, enfim, associado a esta independência, isto muitas vezes vem esta percepção errada, não é cada um fazer aquilo que lhe quer e lhe apetece, tem que vir naturalmente muita responsabilização e muito prestar de contas, e portanto isso, e se for necessário, nós temos condições de demonstrar que prestamos contas e enfim, temos espaço para melhoria, mas não temos receio disso. Mas no caso dos supervisores financeiros, essa independência tem que ser naturalmente de forma estrutural e inequívoca, tem que ser uma independência financeira e também administrativa, enfim, mas eu enfatizava este aspecto que a Margarida também referiu, da dimensão financeira. E nós, de facto, ainda temos aqui um caminho a percorrer, não é um caminho a percorrer para benefício da CMVM ou da ASF, ou de quem circunstancialmente está à frente destas instituições, mas para assegurar que se cumpre não só aquilo que é uma exigência que decorre da lei, mas também aquilo que são as melhores práticas que são definidas internacionalmente. Enfim, no caso do banco, e isso tem sido, de facto, um elemento muito importante, é o facto de estar integrado no sistema europeu de bancos centrais, é uma proteção dessa independência, mas o caminho também está a ser feito nas outras áreas da supervisão financeira, e nós, quando falamos em melhores práticas, convém não esquecer, e eu aqui vou tentar pôr aqui um número, enfim, corre aqui o risco depois de ser descontextualizado, mas acho que é preferível correr esse risco do que não o trazer para aqui. Quando nós falamos em melhores práticas, convém não esquecer que Portugal, como muitos outros países, é monitorizado, é avaliado por entidades internacionais, como é, por exemplo, o caso do FMI, através do FSAP, e estas matérias suscitam sempre muito interesse e apreciação crítica. No limite, aquilo que é a melhor ou a pior avaliação daquilo que é a qualidade das instituições acaba por se refletir em maior ou menor grau também na percepção do risco e, portanto, no eventual prémio de risco associado ao país, que depois, país esse, como é o nosso caso, que temos que nos financiar internacionalmente, isso acaba por naturalmente depois também traduzir-se em custo. E aqui convém não esquecer que por cada ponto base, e em cada ponto percentual existem 100 pontos base, que nós tenhamos que pagar a mais para suportar durante um ano o financiamento de toda a nossa dívida pública, nós estamos a falar de cerca de mais 27 milhões de euros que temos que suportar por esse incremento de um ponto base. Se acharmos que um ponto base é muito,
vamos dividir isso por 10, mesmo assim são 2.700.000 euros a mais que teríamos que pagar, digamos, se a percepção de risco se deteriorasse pela avaliação daquilo que é a independência das instituições ou um conjunto de outros fatores. E, portanto, aqui ocorre-me aquela expressão popular, também mais uma vez correndo aqui o risco de ser mal interpretado, que é aquela expressão que diz que nós não devemos poupar na farinha para gastar no farelo, e sobretudo porque neste caso nem se trata aqui de gastar na farinha, já que os supervisores não têm qualquer tipo de financiamento por parte do Orçamento do Estado, portanto têm receitas próprias. Aqui entenda-se o farelo, aquilo que nós pagamos a mais de financiamento externo. Muito obrigado, Luís. Eu gostava de pegar numa palavra que o Luís aqui transmitiu, Rui, sobre a ideia de que, no fundo, a autoridade supervisora tem poder, tem independência e tem responsabilidade. No fundo, e eu acho que essa dimensão, enquanto dimensão de escrutínio, de prestação de contas, é uma dimensão muito importante de ser explicitada e ser falada neste contexto. E no fundo, aquilo que eu perguntaria é que dimensões principais encontra dessa prestação de contas, dessa responsabilização do ponto de vista das autoridades de supervisão financeiras? A prestação de contas é algo essencial para as autoridades reguladoras. Às autoridades reguladoras são atribuídos um conjunto muito significativo de poderes, própria independência, e esses poderes vêm associados também com um conjunto de responsabilidades, a tal responsabilidade de prestação de contas. Eu creio que as autoridades de supervisão, isto numa perspectiva mais interna, devem munir-se de defesas, de mecanismos de fiscalização internos. E estamos a falar, por exemplo, de conselhos de auditoria, funções robustas de auditoria interna, os próprios códigos de conduta dos seus trabalhadores. Isto numa perspectiva interna, mas também deve estar completamente aberta ao exterior, no sentido de demonstrar o que fez, como fez, e, de certa forma, se as coisas correram bem, se as coisas correram mal. Eu vou dar um exemplo muito interessante relativamente ao que aconteceu agora muito recentemente nos Estados Unidos com o Silicon Valley Bank. É muito curioso e é muito interessante e tem, de certa forma, grande mérito que as próprias autoridades de supervisão já vieram a público tornar claro o que é a sua interpretação do que aconteceu com o Silicon Valley Bank. E estamos a falar de uma responsabilização não apenas a responsabilização do próprio banco, que falha porque obviamente tinha insuficiências gritantes, mas também implicando a própria regulação, o próprio ambiente regulatório, a forma como a regulação afetava o Silicon Valley Bank e também as próprias abordagens de supervisão. E, portanto, esta abertura tem um mérito e é essencial no que é a relação das autoridades de supervisão e reguladoras com a comunidade. Tem havido também uma evolução muito interessante das autoridades de supervisão, que passa por tornar público o que são os seus planos estratégicos, ou seja, quais são as prioridades, quais são os objetivos que pretendem alcançar num determinado período. Pode ser um ano, pode ser mais do que um ano, pode ser um período de vários anos, mas com um conjunto, basicamente, ao que vêm e o que é que são as prioridades e quais são os riscos essenciais que identificam. E isto também envolve depois, no final, a prestação de contas, ou seja, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que foi feito e o que é que não foi feito. E isto é feito não apenas junto dos órgãos de soberania, portanto, no caso das autoridades de supervisão financeira, há uma prestação de contas regular na Comissão de Orçamento e Finanças, mas também a prestação de contas para com as partes interessadas, com os seus stakeholders e para com a comunidade
em geral. Muito obrigado, Rui. Eu coloco a mesma questão à Margarida Correia de Aguiar, mas aqui com um twist, ou melhor, com um nível diferente de apreciação ou complementar, que é este. Que tipo de estratégias e que tipo de respostas de governação das autoridades de supervisão podem também aqui ser convocadas para melhorar o ambiente de responsabilização? Gostava só de fazer aqui reforçar o que o Rui Pinto acabou de mencionar, é que a contrapartida da independência, e porque a independência, na verdade, atribui às autoridades de supervisão e às autoridades de relação em geral poderes, e, portanto, a questão da prestação de contas é absolutamente essencial. E é essencial que não apenas o escrutínio político, digamos assim, junto aos órgãos de soberania, que, aliás, está na lei e é cumprido regularmente e necessariamente, mas é muito importante, também já falámos isso, falou-se deste assunto anteriormente, que as pessoas em geral, o público em geral, os agentes económicos, não apenas os supervisionados, portanto, o país em geral, a sociedade em geral, compreenda o que fazem os reguladores. Ora, para compreenderem o que fazem os reguladores, temos que fazer mais do que a prestação de contas. A prestação de contas é um checkpoint que pode ocorrer em determinados momentos, pode ser no lançamento de um plano estratégico, sem dúvida, e pode ser quando a autoridade de supervisão vai à Comissão Parlamentar apresentar os resultados da sua estratégia, os resultados do financiamento que utilizou e como é que afetou os seus recursos. Mas este exercício de prestação de contas deve ser realizado ao longo do tempo, exatamente com a adoção de modelos de governance, modelos de governação que permitam e fomentem que em cada momento das decisões que são tomadas pelas autoridades de supervisão, e essas decisões, como sabemos, têm que ser decisões objetivas, imparciais, devem ser decisões tomadas sem conflitos de interesses e sem influências impróprias, e devem ser decisões conscientes que, no fundo, têm em conta os interesses das várias partes interessadas, dos vários stakeholders e, portanto, mostrar e fazer para que estas decisões incorporem estes princípios, isso deve fazer parte do modelo de governance. Os modelos de governance, a nossa lei quadro, na verdade, tem lá um modelo de governance. Eu diria que podemos ter outro tipo de modelos de governance mais em linha e em resposta àquilo que eu estou exatamente a referir. Portanto, dispormos também de instrumentos de envolvimento de stakeholders e instrumentos de escrutínio que são regulares, que têm uma sede institucional própria, com regulamentos próprios e que permitam efetivamente justificar aquilo que eu há pouco dizia sobre a independência. Sobre a independência e sobre a independência financeira, porque os reguladores são financiados, no caso das autoridades de supervisão financeira, somos financiados por receitas exclusivamente privadas. E, no limite, quem financia as nossas atividades são os consumidores. Portanto, é absolutamente fundamental que este escrutínio seja feito e é uma obrigação das autoridades de supervisão estarem mais próximas da sociedade, terem mais abertura e informarem sobre aquilo que fazem e como é que fazem. Não podemos esperar que seja ao contrário. E eu penso que esse caminho tem vindo a ser feito pelas três
autoridades e arrematava só com o seguinte: é também muito importante, e dadas as especificidades do sistema financeiro e as especificidades da supervisão financeira, com aquele elemento de integração que já aqui falámos, que haja um level playing field relativamente a esta matéria relacionada com o exercício da independência, incluindo a independência financeira, e com este exercício de prestação de contas e de escrutínio permanente das decisões que são tomadas. Muito obrigado. Luís, Eu peço desculpa, o nosso tempo está a finalizar. Agradecia que fossem breves, por favor. Muito bem, então passamos ao último ponto que eu tinha para a agenda de hoje. No fundo, encerrando como nós começámos, procurando fazer aqui um balanço da Lei Quadro das entidades reguladoras portuguesas no setor financeiro. E a pergunta, de forma muito direta, é esta. Luís, será esta Lei Quadro ajustada ou não às especificidades do sistema financeiro? Falámos aqui de várias singularidades, várias especificidades. Em tempo de balanço é incontornável enfrentarmos esta questão e procurar aqui trazer algumas conclusões, por favor. Enfim, atendendo aqui o mostrador já mostra 0, que significa que já estou a ir para além do tempo, eu acho que respondia a essa questão de uma forma o mais telegráfica possível, e aqui beneficiando daquilo que também foi o meu período, enfim, ainda muito vivo na memória, e considero ter sido um enorme privilégio ter estado também no banco, no Conselho de Administração do banco, e acompanhando muito perto temas da estabilidade financeira, a presença no ISRB, que o Rui já referiu, e aquilo que eu vos posso dizer, e portanto isto transporta-se também seguramente para dentro da CMVM, e eu acredito que também é partilhado pela ASF, enfim, não querendo aqui estar a pôr na minha boca palavras da doutora Margarida, mas pensamentos da doutora Margarida, mas eu acho que assim, é muito legítimo que nós possamos ter às vezes receio de levar até ao limite aquilo que a palavra independência significa, nomeadamente em termos das dimensões que nós já referimos aqui e da dimensão financeira. Mas uma coisa eu posso dizer, e enfim, se pudesse olhar nos olhos de cada um, falo-ia com essa convicção, é que tive a oportunidade de observar aquilo que são os benefícios de haver essa independência na capacidade que uma entidade que tem esse estatuto reforçado como o banco tem tido de defender os interesses de Portugal de uma forma que muitas vezes passa completamente despercebida para aquilo que é o cidadão comum, mas no contexto daquilo que é esta arquitetura europeia. E, portanto, sendo legítimo que possa haver dúvidas, às vezes, relativamente a levarmos a questão da independência até ao limite e o custo que isso possa ter, a única coisa que eu posso dizer convictamente é que o custo de não a levarmos até ao limite é muito maior. Para encerrar, Margarida, a mesma questão, vale a pena repensar o modelo, vale a pena iniciar aqui uma reflexão quanto à sujeição futura da ASF, CMVM, à Lei Quadro sobre autoridades reguladoras? Nós não estamos desconfortáveis na Lei Quadro. Estamos todos na Lei Quadro, mas eu diria que o importante aqui é que, relativamente aos supervisores financeiros, em que, enfim, muitas das regras e do normativo da Lei Quadro se nos aplica muitíssimo bem, e que, aliás, não diretamente, mas também verifico que há algum denominador comum relativamente a algumas das, digamos, das normas que regem digamos, a governance do banco. Há aqui denominadores comuns, mas eu o que diria é que, no caso dos supervisores financeiros, é absolutamente essencial assegurar o level playing field que eu há bocado mencionei. E para isso podemos ter aqui várias soluções. Não vou agora adiantá-las, nem me ficava bem fazê-lo, mas deixaria aqui esta
nota de que, numa perspectiva de uma arquitetura integrada de supervisão financeira, e em que o esforço que é solicitado aos 3 supervisores é muito elevado naquilo que são as suas responsabilidades, não apenas de cada um dos setores que supervisionam, mas uma responsabilidade também integrada, na medida em que fazem parte de órgãos e participam em instâncias europeias que impõem regulamentos e a sua aplicação, que é bom de ver que, digamos, as condições em que essa independência é exercida deveriam ser semelhantes. Na verdade, não são. Muito bem, ficam aqui pistas para reflexão futura. Queria renovar os agradecimentos ao Luís Lazinha de Sousa, à Margarida Correia da Guiar e ao Rui Pinto pelas excelentes intervenções. Muito obrigado a todos e até já. Muito obrigado.